juntos para que muitos creiam. Nesta quinta semana, estamos falando sobre o chamado que todos temos para servir juntos. 32º dia, a ênfase é: diminuímos o ritmo de alguns para dar atenção a um. A Epístola de Tiago e o livro de Provérbios nos ensinam duas maneiras de manifestar a empatia pelas outras pessoas. Na verdade, diminuir o ritmo é fazer perguntas, é demonstrar interesse. São ações que trazem à superfície o sentimento de compreensão a respeito do outro, colocar-se no lugar do outro. E isso é uma manifestação afetiva relacionada à empatia. Como já vimos nos nossos devocionais anteriores, priorizar o outro em detrimento dos nossos próprios interesses é uma das virtudes mais festejadas no que tange às Escrituras. O corre-corre do dia a dia, nas atividades rotineiras e mesmo no serviço na igreja, não nos atrapalha apenas no que tange aos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, mas também no que se refere à nossa relação pessoal com Jesus. Não podemos cair no engano de achar que servir na igreja em várias áreas diferentes quer dizer necessariamente maturidade emocional e espiritual. Muito pelo contrário. É melhor, portanto, fazer pouco com a motivação correta, com excelência, do que fazer muito mal feito, longe daquilo que Deus nos capacitou para fazer. Essa imperatividade se reflete direta e prejudicialmente em nossos relacionamentos pessoais e interministeriais, se assim podemos chamá-los. É por essa razão que o apóstolo Tiago recomenda à igreja: meus amados irmãos, tenho isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Ele não recomenda que se faça dessa prática um hábito eventual, fortuito, casual, mas muito pelo contrário. Tiago enfatiza que devemos ter isso em mente, ou seja, disciplinar, parar tudo o que estamos fazendo para ouvir o outro, ouvir aquilo que o outro tem a dizer. O que para você, naquele momento, tem pouco ou quase nenhum interesse, pode ser uma coisa muito importante para a vida do outro. Um exemplo disso nós olhamos em Mateus, no capítulo 8, versículo do 23 ao 26. A Bíblia narra um episódio onde Jesus acalma a tempestade. Sabemos as implicações espirituais desse texto, mas nós não podemos fugir do fato de que Jesus estava, naquele momento, descansando. Ele estava dormindo no barco. E para atender os pedidos aflitos dos seus discípulos, apavorados com a possibilidade do barco naufragar, ele realmente olhou para os discípulos com empatia. Ele parou aquilo que estava fazendo e investiu na vida dos discípulos. O que para os discípulos e para nós configurava em uma catástrofe natural, para Jesus não passava de uma circunstância perfeitamente sob seu controle. Mesmo assim, ele se levantou e foi lá e resolveu o assunto, só para atender às necessidades momentâneas desses seguidores de pequena fé. Esse é o modelo bíblico que devemos nos esmerar para imitar. Assim como fazendo pergunta, demonstrando interesse sobre os assuntos dos nossos irmãos, considerando isso importantes. Provérbios 20, o versículo 5 diz assim: os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. É interessante, irmãos,
o que o autor de Provérbios quer nos ensinar. Ele fala de profundidade e superfície. Ele trata opostos. E eu creio que ele quer nos ensinar e nos instruir, né, quanto ao perigo dos extremos. Mas por mais profundo que estejam os sentimentos, um genuíno e espontâneo interesse tem a força de penetrar da superfície para trazê-los à tona. Olhe que os sentimentos, às vezes escondidos lá na profundidade, geralmente são difíceis de ser trazidos à tona. Mas a empatia tem esse poder. Irmãos, em razão do que acabamos de refletir, sobre as melhores formas de manifestar empatia na prática em relação às pessoas que nos cercam, gostaria de lhe sugerir que separe um tempo do teu espaço de servir e dedique a momentos de integração com os teus irmãos. Eu posso até ampliar isso, pensando na tua escola, no teu trabalho, na tua faculdade. Procure pelo menos uma vez por semana um espaço para usufruir esses momentos, que até pode se tornar um momento de manifestação do Espírito na tua vida e na vida das pessoas que você se relaciona naquele lugar. Lembre, não esqueça, Jesus, em sua primeira aparição bíblica, transformou água em vinho. E o texto fala num vinho de ótima qualidade. Ele servindo na prática o dom espiritual extraordinário que o Pai o havia revestido. E lembre-se, esse episódio, se ele não fosse muito relevante, ele não estaria nas Escrituras. Mas foi essa disposição de servir de Jesus aos anfitriões que justificam, pelo menos em parte, o registro de tal acontecimento na Bíblia. Meus amados, família Conexão, Jesus tinha uma agenda extremamente sobrecarregada, lotada de coisas essenciais para ser realizado. Mesmo assim, ele investiu tempo para ouvir, demonstrando interesse aos outros, demonstrando empatia. Que assim seja também com todos nós.